Oi, meninas! Fala, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast nesse ano aí de 2021, começando o ano bem, tá vendo? Já segundo podcast. Isso, e com a super novidade, que é online não, é gravado pelo canal da Alessandra no YouTube. Gravado, agora vocês não vão só escutar, vocês vão também assistir a gente gravando, tá? Os nossos bastidores. Eu tô aqui, ó, com a minha caneca. Perereca não, Pepeca, que eu ganhei da galera do Altia Podcast, que é quem edita pra nós, nossos podcasts. Eu tô sem a minha. E a dela é Pepeca não, Perereca. Quem não escutou esse episódio... escrevam nos comentários. O que vocês preferem? Perereca ou Pepeca? Não vale ser do canal da Lei todo mundo falar Pepeca. Pepeca é muito mais bonitinho, muito mais, sei lá... Enfim. E falando em Pepeca, hoje o nosso assunto nada mais é do que... Masturbação. Então, não deixa de ser um assunto da Pepeca, entendeu? E vamos falar um pouquinho desse tema, que é um mito, que às vezes a gente pega paciente no consultório, a gente sempre quis falar desse assunto aqui, né? Porque às vezes a gente pergunta pra paciente, você se toca? Você se masturba? Ai, eu não, doutora. Nossa, eu não faço isso não. Gente, o que é isso, né? A Pepeca é uma parte do corpo de vocês. Como assim que vocês não se tocam, não se conhecem, não sabem onde vocês têm prazer? Então, assim, é um mito que a gente queria quebrar e a gente veio quebrar hoje aqui, nesse podcast. Então, fique até o final, escute até o final que você vai saber tudo sobre masturbação. E vamos dar dicas também. Vai ter muita coisa sobre masturbação. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é um pouquinho da história da vida sexual da mulher, da educação sexual que a mulher recebe. A gente já falou alguns outros podcasts aqui, mas a gente vale repetir agora também. Gente, há um século atrás, mas não tão distante, há 50 anos atrás, vamos falar assim, as mulheres casavam, muitas ainda casavam virgens, não tinha relações sexuais antes do casamento, mas elas iam sem saber como que nasciam os bebês, eu acho, né? Não sabiam nada. Então, assim, não sabiam nada, porque as mães tinham pudor em falar aquilo pras filhas. Não era uma coisa conveniente pra sociedade, uma mulher direita saber sobre sexo. Então, elas iam pra cama, a primeira vez, iam ter a primeira relação sexual delas com um cara que às vezes era muito experiente, que ainda era, né, leva pros bordéis, tem relações com prostitutas na época, e eles eram experientes, as mulheres não, e muitas vezes eles machucavam, a mulher já tinha uma péssima relação sexual daquele jeito, e ela achava que o sexo era realmente só pra reprodução, né? Tinham muitas dores, né? Como que a mulher ia relaxar? E não falava nada. E quando ia no ginecologista, isso daí também a gente entra nesse ponto. Muitos ginecologistas não dão abertura para falar sobre dores na relação sexual ou sobre os problemas que aquela mulher pode enfrentar na relação sexual, e elas ficavam caladas. Então hoje não, hoje a gente tem falado cada vez mais isso, hoje a gente fala sobre a liberdade feminina, sobre a sexualidade feminina, e a gente sabe que a mulher tem prazer tanto quanto o homem. Então, assim, só lá na década de 60, aqui nos Estados Unidos, um médico ginecologista, e na época ela era assistente desse médico, que começaram a estudar a resposta sexual humana. E depois eles tiveram até um relacionamento, tem uma série sobre isso que vale a pena vocês verem também. E que eles vão vendo que a resposta sexual da mulher é diferente e que ela responde muito bem a estímulos. Então aí entra a masturbação. Então, quando a gente pede pra mulher se tocar, quando a gente pede pra mulher se masturbar, tem toda uma ciência sobre isso, né? Não, a gente tem que tirar essa desinformação onde masturbação é uma coisa feia, que é um pecado, que não pode, que não é o ideal, que não é coisa de mulher novamente direita, entre aspas. E partir de um pensamento que aquilo faz parte do seu autoconhecimento. Com certeza. E a mulher, ela tem um órgão, que é o clitóris, que ele tem mais de 800 terminações nervosas. Então, ele pode dar muito mais prazer do que a glande do pênis no homem. Então, a mulher, ela pode sentir muito mais prazer, às vezes, que o homem. Ela só tem que aprender a se estimular, saber se estimular. E aí, é muito legal vocês irem assistir e escutarem também o nosso episódio de libido, que daí a gente fala muito isso,
desse ciclo que a Matheusa falou de resposta sexual, que é diferente da mulher e no homem, que a masturbação, muitas vezes, ela vem como começo de uma relação, as famosas preliminares. Isso. Não só o homem te tocar, não só, porque às vezes algumas pacientes falam assim, eu não me masturbo, mas eu deixo meu parceiro me tocar, mas por que você não se masturba antes? Que você não se estimula antes, que você não tenta ver como que você gosta de ser tocada, qual é a velocidade, a intensidade, né? E hoje a gente tem tantos aparelhos aí, a gente não tem vergonha nenhuma de falar disso, que são os vibradores, que vêm ajudar também, auxiliar muitas vezes na masturbação da mulher, que não consegue muitas vezes fazer com o dedo só, enfim. Mas são mitos bobos, tabus bobos, que vocês precisam conhecer o seu corpo. E nada melhor do que a masturbação para fazer com que vocês descubram aonde vocês sentem prazer e como vocês sentem prazer. E não é feio, não é sujo. E esse negócio da história, né? A gente foi educada assim, até a nossa geração, se a gente for ver. Quando a gente é criança, lá por volta dos 5 anos de idade, que a gente descobre que tocar na vagina dá prazer, o menino descobre que tocar no pênis dá prazer, né? E o menino fica toda hora pegando o pintinho, e aí todo mundo acha bonitinho, né? Agora a menina pegar na vagina é feio, é sujo, não pode, né? Vagina é uma coisa feia. Gente, da maternidade, né? Nasce, olha o pintão do papai. Ai, né? Desse jeito. E aí tem todo esse tabu que fica. E as próprias. A família fala isso. Eu lógico acho que é enraizado, Sim, lógico que a gente não vai deixar uma criança ficar o tempo inteiro se masturbando, colocando a mão ali e a gente achando isso normal. Não é isso. Mas é muito complicado como. Eu acho que a gente pode fazer um podcast depois falando sobre como iniciar essa parte de orientação sexual nas crianças, que eu acho que é super importante, porque o fato de você proibir algumas coisas e de julgar algumas atitudes pode dar repercussão na vida dela sexual no futuro. Sim. E eu vejo muito algumas pacientes reclamando de disfunção sexual porque a educação familiar foi uma educação castradora. Então, você não pode isso é feio, isso é sujo, não põe a mão aí, e E isso vai fazendo com que a mulher acredite que aquela região não é uma região que é para ser tocada, que é para ser estimulada, sendo que é uma região que é a região que dá mais prazer no nosso corpo. É que a masturbação entra também em aspectos religiosos, que não é isso que a gente quer falar aqui. E a gente respeita, né? Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença. Mas quando a gente se fala... Estamos falando como médicas, né, amiga? Quando a gente se fala de ciência e medicina é uma ciência, a gente precisa realmente falar desses estímulos. Como a Alessandra tinha dito antes sobre todas as terminações nervosas, são todas essas terminações nervosas que fazem com que a mulher tenha múltiplos orgasmos. Ela pode ter múltiplos orgasmos mais seguidos, diferente do homem que tem aquele período refratário. Ele precisa se recuperar para ele ter uma nova ereção, para ele ter um novo orgasmo. A mulher não. Então basta ela se estimular. E esse conhecimento da mulher é muito importante para as dores que as mulheres sentem. Porque muitas vezes elas ficam nervosas. Às vezes lá atrás ela já teve uma primeira relação sexual muito ruim. Então ela tem um reflexo que aquilo vai doer. Então ela trava, ela contrai ali. Não chegando a ser um vaginismo, mas ela já faz uma contração. O pênis entra e aí machuca, ela não tá relaxada. Não tá lubrificada também, Muitas vezes não tá lubrificada. O que a gente vê também? Mulher de 40 e 50 anos que recebeu uma educação sexual diferente das mulheres de 20 hoje. O que acontece? Ela vai pra cama sem ela ter vontade. Ela fala assim, doutora, mas eu nunca tô com vontade. Mas é isso que eu tô te falando. Quanto mais você pensa em sexo, mais você vai ter vontade. Eu sempre falo na consulta, quando é sobre sexualidade, eu falo assim, cara, quantas vezes você pensa em sexo? Aí faz uma cara, tipo, ai, doutora. Eu falei assim, não, eu nem perguntei. Tem tanta coisa pra pensar, e eu nem perguntei assim, vou ter que fazer sexo hoje com meu marido. Não é esse pensamento, é tipo, nossa, eu tô com vontade, eu quero. Porque você vai refletir que o sexo às vezes é chato, eu não quero, eu não gosto, eu não gozo, né? Eu não tenho orgasmo. É porque dói, né? E aí, entendeu? como que isso vai ser tipo prazeroso? Assim, por que você vai ter vontade de transar? Não vai mesmo ter vontade. Então, quando você se pega, você se masturba, você se autoconhece sexualmente, estimula suas fantasias sexuais, isso vai fazendo com que você tenha mais estímulos sexuais sem estar até se tocando, entendeu? E aí você vai se conhecendo, e quando você for
ter relação sexual com seu parceiro, você vai saber exatamente o que você quer, porque você já fantasiou, porque você já pegou, enfim, tá? E tem muita gente, e muitas mulheres que reclamam que não sentem prazer com a penetração. A gente já falou disso aqui. E aí a masturbação acaba sendo uma aliada, porque se existe uma masturbação prévia, em que a mulher realmente se excita, realmente ela sente prazer, e logo depois ela tem a penetração vai acabar sendo prazerosa, porque esse estímulo anterior fez com que ela lubrificasse, com que ela ativasse essa circulação ali na vagina, com que a vagina ficasse querendo contrair, que é isso que é o prazer na mulher, a sensação, o orgasmo que todo mundo procura. E essas preliminares são essenciais para que essa vontade, para que esse prazer na penetração que, né, vocês ficam se cobrando tanto aconteça. Porque o prazer da mulher, ele está literalmente no clitóris. Se esse clitóris não for estimulado. E aí a dica sempre é, durante a penetração, durante a relação, durante o sexo oral, é também usar a mão e fazer a masturbação ao mesmo tempo. Seja a sua, seja do seu parceiro. E assim, às vezes o homem não vai saber ali, ele fica meio perdido, é tanta coisa pra fazer, né? O homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí ele fica meio perdido, será que agora é sexo oral? Será que agora é penetração? Será que agora... Vai lá, pega a mão dele e põe, entendeu? Coloca a sua mão mesmo, mas tenta estimular essa região do clitóris. Se você não conhece aonde é o clitóris, procure, converse com o seu ginecologista. Quem tá assistindo o vídeo aqui, ó, a gente tá mostrando, então quem tá só escutando, vai lá no canal do YouTube, doutora Alessandra Barbosa com Zeis, e assiste esse vídeo também. Não só escuta o nosso podcast, que o clitóris, ele fica na região ali de cima da vagina, né? Onde tem como se fosse parece um chapéuzinho. Um botão. Um botãozinho. Tem gente que tem um clitóris menorzinho, tem gente que tem um clitóris maior. Isso não significa nada, porque não é só o que aparece. O clitóris, ele é como se fosse uma raiz que vai lá pra baixo. Então, ele não é só o que ele aparenta. O que ele aparenta é só aquela bolinha, que é a parte externa, mas por dentro ele é quase do tamanho do pênis, olha só. Isso mesmo. Ó, eu quero contar uma história que é uma experiência bacana, que a gente tem vários ouvintes de várias idades aqui. Eu atendi uma vez uma mulher por volta de 40, 50 anos, não me recordo tão bem, mas ela tava com problemas sexuais, mas tipo, ela tinha um casamento maravilhoso, ela tava tudo bem com a vida dela, só que ela não tava mais conseguindo chegar lá, chegar no orgasmo. E aí eu apresentei e falei sobre ela se masturbar. Ela tava super aberta a novas experiências, a novos conceitos. E aí eu falei assim, você conhece um vibrador? Aí ela, ai, doutora, mas pelo amor de Deus, não, como que eu vou levar isso pra casa? E aí eu apresentei pra ela, que a gente infelizmente não tem aqui pra galera do YouTube poder ver, que são os vibradores de clitóris. Que, gente, nem tudo que fala que é vibrador é um pênis gigante, uma coisa. Não precisa ser desse jeito. Existem os vibradores que são só de clitóris. Esse que eu mostrei pra ela é em forma de borboleta. É uma coisa assim, se você for um pouco desligado, você não vai nem saber o que é, entendeu? E aí os filhos vão pegar e vão brincar com a borboleta, né? Nem vão saber que é um... Mas é melhor não, é individual o aparelho. Mas enfim, é uma coisa muito discreta e que vai vibrar no seu clitóris. Então, se você se sente um pouco ainda constrangida de ir lá colocar a mão, fazendo uma frequência, não, você pode usar esse vibrador. Então, a gente também tem que tirar da cabeça que vibrador é aquela coisa gigantesca e que vai colocar dentro da sua vagina, tá? Então, não, existem os vibradores de clitóris, que eles têm várias formas diferentes e que você pode usar. E tem um ovinho também, né, amiga? Pega mas esse ovinho é pro boy, né? Não, dá pra ser pra gente também, ó. É só vocês... Você tá entendida. Tô entendida. Esse ovinho aqui dá pra você fazer a masturbação peniana, né? Que daí coloca no pênis. Mas também dá pra virar... porque ele tem uma textura legal, e com essa parte do ovinho de dentro, fazer a masturbação feminina. Então, ele dá pra fazer dos dois, entendeu? Então, assim, gente, na verdade, não precisa usar nada. Vocês podem usar o que vocês quiserem, né? Só cuidado com a higienização, tem tudo isso também, né? Que a gente tem que falar como médicas. Mas o jeito de se masturbar vai depender aí do que vocês vão gostar. Se vocês tem várias formas, né? Circular, tem a forma de bater devagarzinho, assim, com o dedo. Então, essa forma vocês vão aprender e vão ver o que vocês vão se sentir com mais prazer.
Isso mesmo. Gente, vão lá. Explica que o ovinho, pra quem viu o vídeo que vocês mostraram, tem esse aqui, esse Tá. Tá. Então, esse ovinho, quem quiser ver e não conhece, tem aí, né, nas principais lojas de sexy shop. E dá pra vocês verem também como ele funciona lá no vídeo, no canal, que a gente vai mostrar pra vocês. Então é isso, meninas. Sejam livres. Mais uma vez, a gente aqui falando de liberdade. Parem de achar que o corpo de vocês É feio, é sujo. que a pepeca cheira mal, que... Pepeca Gente, não cheira rosas. não pepeca, cheira... ela falou pepeca. Falei, ó. Tô sendo contaminada. Mas, ela então, já tá perereca não cheira a lavanda, ela tem um cheiro característico. Ela não é seca. Se secar, vocês vão ter que ir lá depois na gente pra lubrificar a vagina. Então, cara, não é seca. E tem vagina... Vai ter secreção. Ela tem o mesmo praticamente epitélio da sua boca aí, da sua bochecha, se você passar a língua dentro, é a mesma coisa da vagina. A boca seca é horrível, a vagina seca é horrível, a sua vagina é lubrificada. Lá no meu Instagram, no Instagram da Lê, tem vários conteúdos falando sobre corrimentos vaginais, mas enfim. Então é isso, meninas. Foram as dicas aí de masturbação, que era uma coisa que a gente queria falar faz tempo pra vocês, que não precisam ter vergonha. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mandar pra gente, seja no Instagram, seja no canal do YouTube, seja, enfim, procurando a gente de alguma forma, ou converse com o ginecologista de vocês, tiram suas dúvidas. Se vocês têm dúvidas sobre o clitóris, sobre como se masturbar, hoje em dia tem tanta coisa na internet, né? Tanto conhecimento fácil pra vocês. Então não tem por que vocês irem pra uma relação sexual com medo, obrigada, como a Matheusa falou, não querendo estar ali, né, só pra satisfazer uma outra pessoa, sem estar se satisfazendo. Eu acho que o nosso primeiro podcast do ano foi isso, né? Se satisfaza. Corta. Eu acho que o nosso primeiro podcast do ano foi isso, né? Se satisfaça, seja feliz. E conhecer o seu corpo é uma das maneiras de você estar feliz com você. Beijo, gente, e até o próximo episódio.